Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Trajetória, cultura, arte, compositores e intérpretes. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães. Saudações, ouvinte! Considero este programa especial por abordar um violonista-compositor que gosto muito e também por ser o último programa sobre os compositores de violão. Quanto ao fato de ser o último, falarei ao final. Acerca do violonista, veremos agora. Ao longo desses 62 programas, conhecemos compositores violonistas de importância fundamental para o desenvolvimento do violão no Brasil e no mundo. Tomamos conhecimento de violonistas com capacidade de extrair do violão sons que vão desde um simples efeito muito bem executado até um todo interpretativo das mais variadas maneiras, que nos deixam extremamente seduzidos e arrebatados. Seduzidos também ficamos ao nos deparar com obras de tamanha beleza e plenitude dos muitos compositores que aqui conhecemos. Quando se tem um violonista-compositor que toca e compõe com tais virtudes, podemos dizer que ele é um inspirado. O cearense Nonato Luiz é um desses violonistas. Ele tem a si mesmo como um intérprete perfeito de suas composições e o compositor ideal para seu virtuosismo.
Ouvimos Baião Cigano, de Nonato Luiz, interpretado ao violão por ele mesmo. A primeira vez que vi Nonato Luiz foi no programa Ensaio da TVE, entre os anos de 1997 e 2000, não me recordo muito bem. Fiquei contente em conhecer um violonista que consegue reunir tantos estilos e influências, além de executar com notável sensibilidade. Ouvir Nonato Luiz é se deliciar a uma espécie de síntese de diversos estilos de grandes compositores e também de virtuosos do violão. De Nonato Luiz, escutamos Melancólica. Ao violão, Nonato Luiz. Raimundo Nonato de Oliveira Luiz, o Nonato Luiz, nasceu na cidade de Lavras da Mangabeira, no Ceará, em 1952. Sem dúvida alguma, Nonato é um dos nossos maiores compositores de violão. Seu primeiro instrumento foi um cavaquinho de plástico dado pelo seu pai, que ao ver seu zelo e vontade de tocar, lhe deu um de madeira. Aos 15 anos e morando em Fortaleza, Nonato entrou no Conservatório Alberto Nepomuceno, da Universidade Federal do Ceará, e estudou violino, chegando a tocar na Orquestra Sinfônica. Essa fase de Nonato durou em torno de 2 anos. Depois tocou guitarra elétrica por um curto período e, finalmente, aos 18 anos, o violão lhe conquistou por completo.
ouvimos Um Sonho, executado ao violão pelo seu autor, Nonato Luiz. Nonato estudou violão como autodidata, ouvindo e estudando a obra dos grandes violonistas e compositores. Por volta dos seus 25 anos de idade, ele chegou a estudar licenciatura em música, também na Universidade Federal do Ceará, por quase 2 anos, mas deixou o curso para começar de vez sua brilhante carreira de violonista no Rio de Janeiro. Ouvimos Violão na Intimidade, de Nonato Luiz. No violão, Nonato Luiz. Como intérprete, Nonato é um daqueles poucos que soube sedimentar e construir uma forma de tocar que tanto emociona quanto impressiona qualquer doutor em violão.
Ele soube buscar intuitivamente e com muito trabalho e talento sua sólida e atraente técnica. Aos nossos olhos, ele toca como se fosse um simples ato de virar uma página de um livro. De Nonato Luiz, Valsa Latina. A interpretação foi de Nonato Luiz. Além de compositor e intérprete, Nonato é um formidável arranjador. Seus arranjos são de uma criatividade sem igual. Parece uma nova composição, uma recriação inteligente, onde alguns elementos que estavam um pouco percebíveis aparecem de forma a dar à música uma atmosfera mais reluzente. Ele aproveita e usa toda a sua experiência musical e violonística, dando um toque nordestino, erudito, flamenco, seresteiro e boêmio, sem descaracterizar a música, e ainda ratifica o violão como instrumento de muitas possibilidades e divinamente apaixonante.
Esta foi Mucuripe, de Fagner e Belchior. O arranjo e interpretação ao violão foi de Nonato Luiz. Como arranjador, Nonato tem um disco gravado somente com músicas de Milton Nascimento, um CD com obras dos Beatles, e seu último trabalho é com obras de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que inclusive ele já havia gravado antes. Ele também tem vários outros arranjos de música da MPB e de obras do repertório violonístico. Vamos escutar Maria Maria, de Milton Nascimento e Fernando Brant, com um arranjo lindo onde Nonato demonstra um pouco de sua fértil criatividade harmônica. Ouvimos Maria Maria, de Milton Nascimento e Fernando Brant. O arranjo e interpretação ao violão foi de Nonato Luiz. Ao longo desses programas e de toda a minha vida vinculada ao violão e à música, eu ouvi centenas de violonistas de alta qualidade. Assim como Segovia e uns tantos outros, Nonato tem, inegavelmente, um quê diferente.
A forma como articula as frases, como pulsa os acordes, como mexe com os ritmos, como trata cada nota e a música de uma forma geral, é algo fora dos padrões interpretativos, pois existe aquele violonista que é tecnicamente perfeito e tudo mais, mas sua interpretação não passa do resultado de muito esforço e estudo técnico, não desvia nosso caminho emocional. Já Nonato é bem diferente. Sua musicalidade ultrapassa algumas fronteiras e nos cativa. De Nonato Luiz, escutamos Chorando. No violão, Nonato Luiz. A discografia de Nonato Luiz compreende 32 trabalhos até o presente momento, e todos de qualidade ímpar. Seu primeiro disco tem o título de Terra, e contém obras de sua autoria e em parceria. Neste disco tem a participação de Fagner, João Donato e Pimba. No seu trabalho mais atual, ele traz ao violão a importante obra do rei do Baião, Luiz Gonzaga, um trabalho histórico para a música brasileira e para a valorização do violão no nosso país.
de Luiz Gonzaga, e Hervé Cordovil, Vida de Viajante. O arranjo e interpretação ao violão foi de Nonato Luiz. Nonato tem sido considerado por muitos como um gênio do violão brasileiro. Sua música é um grande caldeirão onde inteligência, criatividade e talento se confundem e fazem uma música para violão simplesmente lírica. Seus ritmos e harmonias são muito bem arquitetados e suas melodias das mais doces e alegres. Elas se identificam com o povo brasileiro. Escutamos Eu e o Violão, de Nonato Luiz, com ele mesmo ao violão. Esta antologia chamada Nonato Luiz passeia também em outros estilos que não sejam somente o choro, a valsa, o baião. Ele também é blues.
ouvimos Mouro Blues, de Nonato Luiz, interpretado por ele mesmo ao violão. As composições, arranjos e apresentações de Nonato Luiz são inesquecíveis na memória de muitos de seus admiradores. Esse violonista genial, que é um verdadeiro patrimônio violonístico brasileiro, continua a dignificar, enriquecer e divulgar o violão nesta terra de maneira simples, humilde e, ao mesmo tempo, como diz meu pai, espetacular. Seu Choro Acadêmico é, dentre tantas outras, uma belíssima composição muito apreciada pela crítica e pelos amantes do violão. De Nonato Luiz, Choro Acadêmico. Ao violão, Nonato Luiz. Bom, aqui encerramos os programas sobre os compositores, somente sobre os compositores, pois os outros continuam. Não foi possível falar de alguns compositores pela dificuldade que tive de conseguir os materiais necessários acerca deles. À medida que os mesmos forem sendo adquiridos, vou apresentar no decorrer dos outros programas. Se eu morasse em São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, com certeza essa dificuldade seria bem menor, pois aqui em Salvador quase não encontramos partituras para violão, quiçá biografias. Em todos esses programas, eu procurei dar o maior número possível de informações básicas sobre cada compositor. O estudante, o professor, o amante e aquele que pouco ouviu e sabe sobre o violão poderão conhecer um pouco mais sobre a trajetória do instrumento no mundo através dessas informações dos ditos mais importantes compositores da história. Procurei usar uma linguagem de fácil compreensão para que muitos pudessem entender com mais clareza.
Como disse Cristina Tourinho, professora de violão da Universidade Federal da Bahia, o programa é fluente e com uma linguagem descomplicada. Estou muito contente por ter a certeza de que esse trabalho tem contribuído para a divulgação do violão no Brasil, ainda que de forma simples e humilde. Tenho aprendido muito a cada programa e anseio sempre aprender mais para poder aplicar na melhoria dos mesmos. Os novos programas que se iniciam são frutos de uma vontade constante de compartilhar com o máximo possível de pessoas um pouco do conteúdo musical direcionado ao violão. Quero pedir desculpas por algum equívoco que eu tenha cometido. Quero agradecer a todos que participaram dos programas de uma forma direta ou não. Agradeço aos que me escreveram e quero agradecer também, sempre, aos amigos Kleber Lopes e Juan Marcos Sanz Cassado, que têm papel importante no funcionamento do programa. A todos vocês, meu muito obrigado. Os novos programas estão aí, já começaram e dentro em breve completaremos os temas. As ideias são muitas, mas nem sempre posso realizá-las. Espero que estes programas estejam servindo de fonte de pesquisa para todos aqueles que desejarem conhecer um pouco mais deste rico instrumento que é o violão. Gostaria de encerrar dizendo as palavras de Paulo Alberto Monteiro de Barros, também conhecido como Arthur da Távola, um dos poucos que ouvi falar sobre música de uma maneira tão bonita, tão simples, rica e contagiante. Infelizmente, ele faleceu no dia 9 de maio deste ano, 2008, deixando um enorme abismo na divulgação da música de qualidade no nosso país. Música é vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães.